Milionário é encontrado preso em sua própria mansão, mas o que realmente aconteceu choca o mundo. Indaiatuba, uma cidade tranquila no interior de São Paulo, era conhecida por suas ruas arborizadas, praças movimentadas e mansões que escondiam vidas de luxo por trás de altos muros. Era uma noite comum, silenciosa, exceto pelo barulho das folhas ao vento. Mas em uma das maiores mansões da região, algo completamente fora do comum estava prestes a acontecer. A mansão de Eduardo Montenegro, o homem mais rico da cidade, erguia-se como um castelo moderno. Com mais de 30 quartos, piscinas de mármore, uma garagem cheia de carros de luxo e um jardim que parecia saído de um conto de fadas, aquela propriedade era um símbolo do poder e da fortuna de seu dono. Mas naquela noite, Eduardo estava desaparecido. Pelo menos, era o que todos pensavam. Tudo começou com um telefonema. Eram 2 horas da manhã quando Renata, a governanta da mansão, ouviu o telefone tocar no andar de baixo. Assustada, ela desceu as escadas de mármore com passos leves. Quem liga a essa hora? Pensou, enquanto atendia. Do outro lado da linha, uma voz grave e trêmula perguntou: quem está falando? É da casa do senhor Montenegro? Sim, é da residência dele. Quem gostaria de falar? Respondeu Renata, tentando não demonstrar seu nervosismo. Aqui é da polícia. Recebemos um alerta. O sistema de segurança da mansão foi acionado. Está tudo bem aí? Renata sentiu um arrepio subir pela espinha. O sistema de segurança da casa era um dos mais avançados do país. Se algo tivesse sido ativado, deveria ser apenas um engano ou algo muito sério. Aqui dentro está tudo normal, respondeu ela, olhando ao redor. Mas posso verificar. Faça isso agora, por favor, e me mantenha na linha, ordenou o policial, a voz ainda carregada de tensão. Renata deixou o telefone sobre a bancada e caminhou lentamente pelos corredores. As luzes automáticas se acendiam conforme ela passava, iluminando as paredes cobertas por quadros valiosos e estantes de livros antigos. Tudo parecia estar em ordem até que ela chegou à porta do escritório de Eduardo. A porta estava trancada, o que era incomum. Eduardo nunca trancava. Renata hesitou por um momento. Algo estava errado, mas ela não sabia exatamente o que. Decidiu voltar ao telefone e relatar ao policial o que tinha encontrado. O escritório está trancado, disse ela. Isso não é normal. O senhor Montenegro sempre deixa a porta aberta. Ele está em casa? Perguntou o policial. Renata percebeu que não sabia a resposta. Durante toda a tarde, Eduardo não havia saído do escritório. Ele costumava passar horas ali, imerso em seus negócios e documentos. Porém, ela não o tinha visto depois do jantar. Eu não sei, respondeu. Vou tentar chamar por ele. Renata caminhou de volta até a porta do escritório e bateu, com força suficiente para acordar qualquer pessoa lá dentro. Senhor Eduardo, está aí? Nenhuma resposta. Ela tentou novamente, mais alto desta vez, mas ainda assim, nada. Então, um som fraco veio do outro lado da porta. Era quase como um gemido. Renata prendeu a respiração. Senhor Eduardo, está tudo bem? Perguntou, agora mais aflita. O gemido parou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Menos de 15 minutos depois, 2 viaturas estacionaram em frente à mansão. O alarme disparado havia sido suficiente para mobilizar os oficiais. Renata correu para abrir os portões, e os policiais entraram com lanternas em mãos, inspecionando cada canto da propriedade. Eles chegaram ao escritório e analisaram a porta trancada. Do outro lado, tudo permanecia quieto. Vamos arrombar, disse um dos policiais. Com um forte empurrão, a porta se abriu, revelando um cenário que ninguém esperava. Eduardo Montenegro estava sentado no chão, de terno e gravata, com as mãos amarradas e a boca coberta por fita adesiva. Seus olhos estavam arregalados, como se implorassem por socorro. Ao lado dele, um tablet estava ligado, exibindo um vídeo que repetia uma mensagem assustadora. Ele não é quem vocês pensam que é. Os policiais rapidamente libertaram Eduardo, que parecia em estado de choque. Ele não conseguia falar, apenas apontava para o tablet. Um dos oficiais pegou o aparelho e tentou pausar o vídeo, mas ele reiniciava automaticamente, sempre com a mesma mensagem. Senhor Eduardo, quem fez isso com o senhor? Perguntou o chefe da polícia, tentando manter a calma. Eduardo balançou a cabeça, como se quisesse dizer que não sabia. Mas seus olhos diziam algo diferente. Era como se ele soubesse muito bem o que estava acontecendo, mas não pudesse ou não quisesse revelar. Enquanto os oficiais examinavam o local,
Uma governanta da mansão trouxe um copo d'água para Eduardo. Ele tomou alguns goles, finalmente conseguindo murmurar: "Foi alguém de dentro." Essas palavras foram suficientes para mudar completamente o rumo da investigação. Com a informação de que o ataque poderia ter sido planejado por alguém próximo a ele, todos os funcionários da casa foram interrogados naquela mesma noite. Renata, os jardineiros, os seguranças e até o cozinheiro foram questionados, mas ninguém parecia saber de nada. Porém, algo peculiar surgiu durante as investigações. Um dos seguranças mencionou ter visto um carro preto estacionado nas proximidades da mansão pouco antes de o sistema de segurança ser ativado. Não era um veículo registrado entre os conhecidos de Eduardo. Essa pista levou os policiais a verificarem as câmeras de segurança da propriedade. Mas, para surpresa de todos, os vídeos haviam sido apagados nas últimas 48 horas. Apesar de tudo, Eduardo se recusava a ir ao hospital ou à delegacia. Ele insistia em permanecer na mansão, mesmo com perigo iminente. Sua teimosia fez com que os policiais destacassem uma equipe para proteger o local 24 horas por dia. Enquanto isso, a pergunta que ecoava na mente de todos era: quem teria ousado atacar um dos homens mais influentes da cidade? E o que significava aquela mensagem enigmática no tablet? Nas profundezas do escritório de Eduardo, um cofre trancado parecia esconder algo importante. Eduardo lançou um olhar aflito na direção dele, mas se manteve em silêncio. Ninguém percebeu, ainda. O que quer que estivesse acontecendo, estava longe de ser apenas um roubo ou um ataque comum. E, de alguma forma, o segredo que Eduardo escondia era a chave para tudo. Enquanto a noite avançava, a mansão de Eduardo Montenegro se tornava o epicentro de um mistério inquietante. Após o resgate do milionário, ainda abalado e reticente, a equipe policial começou a explorar mais a fundo o local. Tudo indicava que o segredo estava trancado no cofre de seu escritório, uma estrutura de aço imponente embutida na parede principal. Mas, para a frustração dos investigadores, Eduardo se recusava a revelar a senha. "Esse cofre não tem nada a ver com o que aconteceu", afirmou Eduardo, cruzando os braços com força, como se quisesse bloquear qualquer tentativa de acesso. "Senhor Montenegro, se o senhor foi alvo de um ataque e há algo de valor ou comprometedor nesse cofre, precisamos saber", disse o chefe da investigação, o delegado Luiz Tavares. Eduardo lançou um olhar penetrante ao delegado. "Não é do interesse de ninguém o que tem lá dentro. Resolva o caso sem tocar no cofre." A resistência de Eduardo aumentou ainda mais as suspeitas da equipe. Era evidente que ele estava escondendo algo. Mas o quê? Enquanto os policiais continuavam suas perguntas, Renata, a governanta, observava de longe. Ela conhecia Eduardo havia mais de 20 anos e sabia que ele era meticuloso com seus segredos. No entanto, nunca o tinha visto tão inquieto. Era como se ele estivesse lutando para manter um peso insuportável longe das mãos de todos. Enquanto isso, no andar inferior, um dos policiais revisava a sala de segurança onde ficavam os monitores das câmeras. O sistema havia sido sabotado, mas ele encontrou um pendrive conectado ao servidor principal. Ao desconectar e verificar o dispositivo, encontrou um único vídeo. No vídeo, a imagem tremida de um corredor da mansão mostrava Eduardo caminhando em direção ao escritório, aparentemente sozinho. A gravação parecia comum, até que, de repente, ele parava, olhava por cima do ombro e desaparecia da imagem. Minutos depois, 2 vultos encapuzados surgiam no corredor. Eles carregavam um pacote volumoso e entraram no mesmo escritório, antes de sumirem também. O policial levou o pendrive diretamente ao delegado. "Encontramos isso no servidor. Parece que alguém deixou essa evidência propositalmente." Luiz analisou o vídeo com atenção. Aquela gravação contradizia completamente a versão de Eduardo de que ele havia sido surpreendido e amarrado sem ver os agressores. Algo estava profundamente errado. Após assistir ao vídeo, Luiz confrontou Eduardo. "Senhor Montenegro, esse vídeo mostra claramente que o senhor não estava sozinho no momento do ataque. Quem são essas pessoas? E o que elas estavam fazendo no seu escritório?" Eduardo ficou pálido. Ele tentou desviar o assunto, mas era evidente que o delegado não aceitaria mais evasivas. "Elas são pessoas com quem eu estava negociando um acordo delicado", admitiu, com relutância. "Negociando o quê?" insistiu Luiz. Eduardo hesitou, os olhos fixos no cofre. Ele parecia pesar cada palavra antes de responder. Uma dívida antiga." Luiz estreitou os olhos, claramente cético. "Milionários como o senhor não lidam com cobranças dessa forma. Quem eram essas pessoas? O que eles queriam?"
Mas Eduardo recusou-se a dizer mais. Ele se levantou, indicou que a conversa estava encerrada e saiu do escritório. O silêncio que ele deixou para trás era quase tão pesado quanto as suspeitas que pairavam sobre ele. No dia seguinte, enquanto a investigação prosseguia, Renata tomou coragem e se aproximou de Luiz. Havia algo que ela precisava dizer. Delegado, eu conheço o Sr. Montenegro há muitos anos, e posso afirmar, ele está escondendo mais do que você imagina. Mas ele não é apenas vítima. Ele pode estar tentando proteger alguém. Quem? Perguntou Luiz, intrigado. Renata hesitou. Talvez alguém da família. Essa declaração levou Luiz a investigar mais profundamente o passado de Eduardo. O milionário sempre foi reservado, mas algumas informações eram públicas. Ele era um empresário bem-sucedido, com negócios em diversas áreas, mas poucos sabiam que ele tinha um irmão mais novo, desaparecido há quase 15 anos. As informações sobre o irmão eram vagas. Eduardo raramente falava sobre ele, e o caso nunca foi resolvido. Isso poderia ter alguma ligação com o ataque? Frustrado com a resistência de Eduardo, Luiz finalmente conseguiu uma autorização judicial para abrir o cofre. A polícia trouxe especialistas em arrombamento, e após horas de tentativa, a porta de aço foi finalmente destrancada. O que havia lá dentro deixou todos perplexos. O cofre não guardava dinheiro, joias ou documentos de negócios. Em vez disso, continha uma série de dossiês, fotos e um diário antigo. As fotos mostravam Eduardo ao lado de um homem jovem, parecido com ele, mas claramente mais novo. Era seu irmão desaparecido, Henrique Montenegro. O diário estava cheio de anotações sobre encontros secretos, transações obscuras e referências a algo chamado a Sociedade Negra. Entre as páginas, havia uma foto mais perturbadora. Henrique, preso em uma cadeira, com um olhar assustado, e atrás dele, um grupo de homens mascarados. Luiz folheou o diário com cuidado. Uma das últimas entradas chamou sua atenção. Ele está vivo. Eles querem o cofre. Eu preciso proteger isso a qualquer custo. O delegado confrontou Eduardo novamente, agora com as evidências. Seu irmão. O ataque tem a ver com ele, não tem? Onde ele está? Eduardo olhou para o chão, derrotado. Ele finalmente quebrou o silêncio. Eles o levaram há anos. Eu pensei que ele estava morto, até receber uma mensagem deles há algumas semanas. Eles queriam os documentos no cofre. Disseram que era a única maneira de salvar Henrique. Por que não procurou a polícia? Questionou Luiz, irritado. Porque eu não confio em ninguém. Gritou Eduardo, com os olhos marejados. Essas pessoas controlam tudo. Políticos, empresários, policiais. Henrique desapareceu porque descobriu algo que não deveria. E agora eles estão voltando para terminar o que começaram. Enquanto Eduardo revelava a verdade, os investigadores no andar inferior ouviram um barulho. O sistema de segurança da mansão foi novamente desativado, e os policiais descobriram que o portão principal havia sido arrombado. Um bilhete foi deixado na entrada da casa. Entreguem os documentos, ou haverá consequências. A tensão na mansão de Eduardo Montenegro havia atingido um novo ápice. A sociedade negra estava mais próxima do que nunca, e o milionário sabia que estava em uma corrida contra o tempo para salvar não apenas sua vida, mas a do irmão que ele acreditava ter perdido para sempre. A manhã seguinte trouxe pouca luz para o crescente mistério na mansão de Eduardo Montenegro. O bilhete deixado pelos invasores aumentava a pressão sobre o milionário e sobre a equipe de policiais. A ameaça não era apenas velada. Ela era real, palpável e, acima de tudo, perigosa. Eduardo, sentado em uma das poltronas de couro de seu escritório, segurava o diário encontrado no cofre com mãos trêmulas. Ao seu redor, o delegado Luiz Tavares e sua equipe discutiam estratégias para lidar com o que agora parecia ser mais do que uma simples tentativa de extorsão. O que exatamente é essa sociedade negra? Perguntou Luiz, sem rodeios. Preciso de todos os detalhes. Montenegro. Eduardo respirou fundo antes de começar. Eles são um grupo poderoso, com raízes em várias partes do mundo. Há anos, Henrique descobriu algo sobre eles. Ele era meu irmão mais novo e sempre foi curioso demais. Durante uma investigação para um projeto de tecnologia que ele liderava, Henrique esbarrou em informações confidenciais, documentos que conectavam a sociedade à lavagem de dinheiro, assassinatos e corrupção em escala global. Luiz franziu o senho. E esses documentos são os que estavam no cofre? Eduardo balançou a cabeça. Alguns deles, sim. Mas não é só isso. Henrique mantinha um banco de dados digital em algum lugar.
O cofre era apenas uma fração do que ele descobriu. E é por isso que eles voltaram agora. Eles acham que eu sei onde estão os arquivos. O delegado sentiu um peso ainda maior sobre seus ombros. Se a história de Eduardo fosse verdadeira, eles estavam lidando com uma organização disposta a qualquer coisa para proteger seus segredos. Enquanto Eduardo relatava a história, Renata escutava tudo da porta entreaberta. Ela sempre soube que havia algo de sombrio no passado da família Montenegro, mas ouvir aquilo diretamente de Eduardo trouxe memórias dolorosas à tona. Afinal, ela estava presente no dia em que Henrique desapareceu. Renata não conseguia esquecer os gritos abafados que ouviu naquela noite há 15 anos. Eduardo havia ordenado que todos os funcionários da casa saíssem mais cedo, mas Renata permaneceu escondida. Ela viu homens mascarados entrarem na mansão e carregarem Henrique, amarrado e amordaçado. Ela queria ter feito algo, mas o medo a paralisou. Agora, ao ouvir Eduardo revelar a verdade, Renata sentiu que precisava contribuir. Ela entrou na sala com passos firmes. Senhor Montenegro, há algo que o senhor precisa saber. Algo que eu escondi por muito tempo. Os olhos de Eduardo e Luiz se voltaram para ela. Na noite em que seu irmão desapareceu, eu vi o que aconteceu. Vi os homens que o levaram. E eles não agiram sozinhos. Alguém dentro da sua própria empresa entregou Henrique. O silêncio na sala foi quase ensurdecedor. Renata explicou que, naquela época, ela não reconheceu os rostos dos invasores, mas tinha certeza de que eles sabiam exatamente onde procurar Henrique. Ela também se lembrou de um nome mencionado por um dos homens, Moura. Eduardo ficou imóvel ao ouvir isso. Moura, repetiu ele, quase como se estivesse confirmando para si mesmo. Ele era meu sócio na época. Eu o demiti meses depois porque descobri que ele estava desviando dinheiro da empresa. Mas nunca imaginei que ele pudesse estar envolvido com a sociedade negra. Luiz fez uma anotação mental. Era uma pista importante, mas ainda insuficiente para montar o quebra-cabeça. Precisamos encontrar esse Moura, disse o delegado. Ele pode ser a conexão que falta. Enquanto a equipe discutia seus próximos passos, um dos policiais destacados para vigiar a mansão entrou correndo no escritório. Delegado, acabamos de encontrar algo no portão da propriedade. Todos se levantaram e seguiram até a entrada. Um pacote pequeno, envolto em papel preto, havia sido deixado ali. Havia um bilhete anexado. Estamos observando. A cada hora que passa sem os documentos, o preço aumenta. Luiz abriu o pacote com cuidado. Dentro dele, havia um celular antigo, bloqueado, e um relógio de pulso quebrado. Eduardo imediatamente reconheceu o relógio. É do Henrique. Ele usava isso todos os dias. O coração de Eduardo apertou. Aquela mensagem era mais do que uma ameaça. Era uma prova de que Henrique ainda estava vivo. Ou, ao menos, de que a sociedade negra tinha controle sobre o destino dele. De volta ao escritório, a equipe examinou o celular encontrado no pacote. Após algumas tentativas de desbloqueá-lo, o perito da polícia conseguiu acesso ao aparelho. Ele continha apenas um vídeo. No vídeo, Henrique Montenegro aparecia sentado em uma sala escura, com as mãos atadas e um semblante cansado. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eduardo, eu sei que você está tentando me encontrar, mas há coisas que você não entende. A sociedade não vai parar até conseguir o que quer. Não confie em ninguém, nem mesmo naqueles mais próximos. Proteja os documentos. É a única forma de acabar com isso. O vídeo terminava abruptamente, deixando todos na sala em choque. As palavras de Henrique ecoavam na mente de Eduardo. Não confie em ninguém. Ele olhou para Renata, para os policiais e até mesmo para Luiz. Quem, além da sociedade, poderia estar trabalhando contra ele? Enquanto isso, o delegado tentava traçar uma linha lógica entre as peças do quebra-cabeça. Quem estava manipulando Eduardo? Quem tinha tanto a ganhar com a destruição dos Montenegro? De repente, Eduardo lembrou-se de algo que passou despercebido antes. Henrique costumava usar um código em seus documentos. Ele nunca deixava informações importantes em lugares óbvios. Eduardo correu para o cofre, pegou o diário de Henrique e começou a folhear freneticamente. Nas margens de uma página, ele encontrou uma sequência de números, 1123-89 alfa. Era um código, mas de quê? Ele sabia que Henrique costumava guardar arquivos importantes em locais remotos. Esse código poderia ser a chave para encontrar o banco de dados que a sociedade negra tanto buscava. Com o código em mãos, Eduardo sabia que estava mais perto da verdade, mas também mais exposto do que nunca. A sociedade negra não permitiria que ele escapasse com essa informação.
Delegado, preciso da sua ajuda para decifrar isso e encontrar o banco de dados. Se Henrique estiver certo, é nossa única chance de derrubar essa organização. Luiz concordou, mas com uma condição. Se formos atrás disso, Montenegro, você me conta tudo. Sem segredos, sem omissões. Caso contrário, não poderei garantir sua segurança. Eduardo hesitou por um momento, mas finalmente cedeu. Tudo bem, mas esteja preparado. Quando abrirmos essa porta, não haverá volta. Enquanto isso, um detalhe no relógio quebrado de Henrique chamou a atenção de um dos peritos. Ao desmontá-lo, ele encontrou um pequeno chip escondido no interior. O chip parecia conter informações digitais, mas estava protegido por uma senha. Isso pode ser a peça que faltava, disse Luiz. E parece que estamos mais perto de desvendar o mistério do que imaginávamos. Mas, ao mesmo tempo, uma nova mensagem chegou ao celular de Eduardo. Era um vídeo ao vivo. Henrique estava preso, cercado por homens mascarados, e uma voz sombria ecoou na sala. Última chance. Entregue o que queremos, ou ele desaparece para sempre. O tempo estava acabando. O som das últimas palavras do vídeo ressoava na mente de Eduardo Montenegro. Entregue o que queremos, ou ele desaparece para sempre. A ameaça não era apenas um aviso, era uma sentença com prazo definido. A tensão na mansão era quase tangível, e todos sabiam que o tempo estava se esgotando. No centro do escritório, a equipe analisava o chip encontrado no relógio de Henrique. O perito da polícia estava nervoso ao conectar o pequeno dispositivo a um computador portátil. Era uma tarefa arriscada, pois havia o risco de o chip conter algum tipo de autodestruição digital ou até mesmo um vírus projetado para apagar tudo. Vamos torcer para que isso funcione, disse ele, enquanto digitava os comandos iniciais para desbloquear o dispositivo. Na tela, surgiu uma pasta única chamada Arca, protegida por uma senha. Eduardo imediatamente se lembrou do código que havia encontrado no diário, 1123-89 alfa. Ao inseri-lo, a pasta se abriu, revelando uma série de arquivos criptografados. Isso é enorme, disse o perito. Parece ser um banco de dados completo, mas precisaremos de mais tempo para decifrar tudo. Eduardo sentiu uma mistura de esperança e desespero. Ele estava mais perto de descobrir a verdade, mas também sabia que a sociedade negra não ficaria esperando pacientemente. Enquanto os técnicos trabalhavam no chip, Eduardo lembrou-se de algo que Henrique costumava dizer. O que não pode ser dito em voz alta, deve ser gravado nas entrelinhas. Essa frase martelava sua mente, e ele voltou ao diário de Henrique. Ele começou a examinar as páginas mais antigas, procurando algo que pudesse ter ignorado antes. Foi então que encontrou uma anotação aparentemente inocente, um poema sobre tempestades. Quando o trovão fala e o vento dança. A verdade brilha onde o medo balança. Olhe ao alto, nas sombras da noite. Ali está a chave, oculta na sorte. O poema parecia um enigma, mas Eduardo sabia que Henrique nunca escrevia algo assim sem um propósito. Isso não é um poema qualquer, disse ele, em voz alta. É uma pista. A pista levou Eduardo a lembrar-se de um lugar esquecido na mansão, a Torre do Sótão. Era uma área que Henrique costumava visitar quando eles eram jovens, mas que estava trancada e abandonada há anos. Eduardo nunca tinha revisitado aquele espaço, mas agora estava convencido de que era ali que Henrique havia escondido algo importante. Junto com Luiz e Renata, ele subiu as escadas estreitas que levavam ao sótão. A porta estava trancada com um cadeado antigo. Eduardo usou uma chave mestra que mantinha no escritório, e a porta rangeu ao ser aberta, revelando uma sala empoeirada, repleta de velhos móveis cobertos por lençóis. No centro da sala, uma pequena escrivaninha de madeira chamava a atenção. Sobre ela, havia uma lanterna antiga e um mapa dobrado. Eduardo pegou o mapa e o abriu com cuidado. Ele mostrava um desenho detalhado da propriedade Montenegro, com um X marcado em um bosque nos fundos do terreno. Parece que Henrique planejou isso há muito tempo, disse Luiz, examinando o mapa. Sob a chuva que começava a cair, Eduardo, Luiz e Renata seguiram o mapa até o bosque indicado. A área era densa, com árvores altas e raízes que formavam labirintos no chão. No ponto marcado pelo X, encontraram uma pequena abertura no solo, coberta por galhos e folhas. Depois de remover os detritos, descobriram uma caixa metálica enterrada. Eduardo retirou com esforço e abriu com cuidado. Dentro, havia uma série de documentos, um pendrive e uma fotografia antiga de Henrique com outro homem. No verso da foto, estava escrito: "Confiança é uma moeda rara." Os documentos eram cópias das evidências que Henrique havia descoberto sobre a sociedade negra,
transações financeiras ilegais, nomes de políticos e empresários influentes, e até mesmo ordens de assassinato assinadas por membros da organização. Isso é mais do que suficiente para derrubar a sociedade, disse Luiz, com os olhos fixos nas evidências. Mas também é suficiente para colocá-lo em perigo extremo. Montenegro. Enquanto voltavam para a mansão, Eduardo sentiu seu telefone vibrar. Uma mensagem de texto havia chegado de um número desconhecido. Parabéns por encontrar o que procura. Agora traga tudo para o endereço que será enviado em breve, ou seu irmão pagará o preço final. Eduardo sentiu o coração apertar. A sociedade negra estava um passo à frente, observando cada movimento. Eles querem que eu leve as evidências até eles, disse Eduardo, mostrando a mensagem a Luiz. É uma armadilha, respondeu o delegado. Se você entregar isso, não sairá vivo. E, pior, não temos garantia de que Henrique será libertado. Então o que faço? Perguntou Eduardo, desesperado. Luiz pensou por um momento antes de responder. Precisamos de um plano. Algo que nos permita salvar seu irmão e capturar esses criminosos de uma vez por todas. Eduardo sabia que estava em uma encruzilhada. De um lado, o desejo de salvar Henrique a qualquer custo. Do outro, a necessidade de acabar com a sociedade negra para sempre. Ele olhou para Renata e depois para Luiz. Vou até eles, declarou. Mas com uma condição. Vocês me seguem e garantem que Henrique saia de lá vivo. Luiz hesitou. Não é seguro, Montenegro. Você não pode confiar que isso vá funcionar. Não tem escolha, respondeu Eduardo. Eles têm meu irmão, e eu não vou abandoná-lo. Com a decisão tomada, Eduardo começou a organizar os documentos e o pendrive. Luiz, por sua vez, chamou reforços e planejou uma emboscada para interceptar a sociedade negra no local combinado. A chuva se intensificava, e a mansão parecia ainda mais sombria do que antes. Eduardo sentia o peso do momento. Ele sabia que a noite que se aproximava seria decisiva, para ele, para Henrique e para o futuro de todos os envolvidos. No silêncio de seu quarto, antes de partir, Eduardo pegou uma caneta e escreveu uma única frase em um pedaço de papel. Se não voltar, que a verdade prevaleça. Ele deixou o bilhete sobre sua mesa e saiu, preparado para enfrentar as sombras que assombravam sua vida. A noite chegou, trazendo com ela uma tempestade que parecia espelhar o caos que tomava conta da mente de Eduardo Montenegro. Sob o céu enegrecido, ele e o delegado Luiz Tavares partiram rumo ao endereço enviado pela Sociedade Negra. O local marcado era uma antiga fábrica abandonada na zona rural de Indaiatuba, um lugar isolado e sombrio, perfeito para uma armadilha. Eduardo estava no banco traseiro de um dos carros da polícia, com os documentos e o pendrive guardados em uma maleta. Luiz estava ao volante, tentando aparentar calma, mas por dentro, sentia o peso da responsabilidade. Você tem certeza de que quer fazer isso, Montenegro? Perguntou o delegado. Eduardo olhou para a chuva que escorria pelo vidro do carro, formando padrões caóticos. Não se trata de querer, Luiz. É a única opção que tenho. Enquanto o carro avançava pela estrada lamacenta, os agentes que compunham a equipe de apoio se mantinham em silêncio nos veículos logo atrás. A estratégia era clara. Eduardo entraria sozinho na fábrica com a maleta, enquanto a polícia ficaria posicionada nas sombras, pronta para agir caso algo saísse do controle. A fábrica abandonada parecia ainda mais sinistra sob a luz fraca de um relâmpago. Janelas quebradas, paredes desgastadas pelo tempo e uma vegetação rasteira que ameaçava engolir o prédio davam ao lugar um aspecto fantasmagórico. Eduardo saiu do carro com a maleta em mãos e caminhou em direção à entrada principal, um portão de ferro parcialmente enferrujado. Uma voz distorcida ecoou de um alto-falante escondido. Pare aí. Entre sozinho. Sem armas. Sem truques. Eduardo respirou fundo, tentando controlar o medo que ameaçava dominá-lo. Ele olhou para trás, onde Luiz e os outros agentes estavam escondidos, e deu um pequeno aceno antes de entrar. Dentro da fábrica, o ar era pesado e úmido. O som da chuva lá fora misturava-se com o gotejar de água que caía do teto em ruínas. Eduardo caminhou até o centro do salão principal, onde uma única lâmpada pendurada no teto balançava, projetando sombras dançantes nas paredes. De repente, passos ecoaram ao redor dele. Homens mascarados surgiram das sombras, cercando-o. No centro do grupo, um homem alto, vestido de preto, tirou a máscara, revelando um rosto frio e calculista. Senhor Montenegro, finalmente nos encontramos, disse ele, com um sorriso cínico. Quem é você? Onde está meu irmão? Eduardo perguntou, segurando a maleta com força. Meu nome não importa. O que importa é que você trouxe o que pedimos.
Ele apontou para a maleta. Abra. Eduardo hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Ele colocou a maleta no chão e a abriu lentamente, revelando os documentos e o pendrive. O homem analisou o conteúdo por alguns segundos antes de fazer um sinal para que um dos mascarados pegasse a maleta. Muito bem. Agora, vamos ao próximo ponto, disse ele, com um sorriso ainda mais sombrio. Seu irmão. Do fundo da fábrica, 2 homens surgiram carregando Henrique Montenegro. Ele estava algemado, visivelmente enfraquecido, mas vivo. Eduardo sentiu o coração acelerar ao ver o irmão. Henrique! Gritou, tentando correr até ele, mas foi imediatamente bloqueado por 2 dos mascarados. Calma, senhor Montenegro. Vamos resolver isso como cavalheiros, disse o líder da Sociedade Negra. Aqui está seu irmão, como prometido. Agora, temos o que queremos. Mas há um pequeno problema. Eduardo sabia que algo estava errado. Que problema? Perguntou, tentando manter a calma. Você sabe demais. E, infelizmente, isso faz de você um risco que não podemos permitir. O homem deu um sinal, e os mascarados apontaram armas para Eduardo e Henrique. Antes que o líder da sociedade pudesse dar a ordem para atirar, uma explosão ensurdecedora ecoou pela fábrica. Luiz e sua equipe invadiram o local, armados e prontos para o confronto. Um tiroteio começou, com balas ricocheteando pelas paredes de concreto e gritos de comando preenchendo o ar. Eduardo aproveitou o caos para correr até Henrique, ajudando-o a se levantar. O irmão estava fraco, mas conseguiu caminhar com a ajuda de Eduardo. Vamos sair daqui, gritou Eduardo, enquanto os 2 se dirigiam para uma das saídas laterais. Luiz, enquanto isso, liderava a ofensiva contra os membros da Sociedade Negra. Alguns dos mascarados foram capturados, mas o líder conseguiu escapar por uma passagem secreta nos fundos da fábrica, levando a maleta com ele. Eduardo e Henrique conseguiram sair da fábrica e se esconder em uma pequena clareira próxima. A chuva ainda caía forte, mas para Eduardo, aquele era o menor de seus problemas. Henrique, você está bem? Perguntou, preocupado. Henrique assentiu, respirando com dificuldade. Estou melhor agora. Mas eles não vão parar, Eduardo. Eles nunca param. Eduardo sabia que o irmão estava certo. A Sociedade Negra era uma entidade poderosa, e aquele confronto na fábrica era apenas o começo de algo muito maior. De volta à mansão, Eduardo cuidava de Henrique enquanto Luiz interrogava os mascarados capturados. Apesar de ter resgatado o irmão, Eduardo sentia que o perigo estava longe de terminar. A maleta, com todos os documentos e o pendrive, ainda estava nas mãos do líder da Sociedade Negra. Precisamos nos preparar para o próximo ataque, disse Luiz, entrando no escritório de Eduardo. Eles não vão desistir enquanto não destruirmos tudo o que Henrique descobriu. Eduardo concordou, mas seu foco estava no irmão. Henrique, preciso saber de tudo. O que mais você sabe sobre eles? O que falta? Henrique olhou para Eduardo com olhos cansados, mas determinados. Falta o último pedaço do quebra-cabeça, algo que eles ainda não sabem que existe. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E o que é? Henrique respirou fundo antes de responder. O verdadeiro banco de dados. O que você encontrou era apenas uma isca. Eu escondi o verdadeiro segredo em um lugar que ninguém jamais procuraria. Enquanto Eduardo processava as palavras do irmão, uma nova mensagem chegou ao seu telefone. Era do líder da Sociedade Negra. Parabéns pelo resgate, Montenegro. Mas você sabe que isso ainda não acabou. Vamos terminar o que começamos. Em breve. Eduardo sabia que a batalha estava longe de terminar. E dessa vez, ele precisaria estar preparado para enfrentar as sombras mais profundas de sua vida. A tempestade que rugia do lado de fora da mansão Montenegro era um eco do turbilhão de emoções dentro da casa. Henrique, recém-resgatado, estava visivelmente abatido, mas sua mente permanecia afiada. Eduardo sabia que, para derrubar a Sociedade Negra, precisaria da cooperação do irmão e do segredo que ele ainda guardava. Eduardo e Henrique estavam no escritório, acompanhados pelo delegado Luiz Tavares. Renata trouxe uma xícara de chá para Henrique, que assegurou com mãos trêmulas antes de começar a falar. O que você encontrou na fábrica não era o banco de dados real, Eduardo, disse Henrique, sua voz grave. Eu sabia que, se fosse capturado, precisaria de algo para distrair a Sociedade Negra. Eduardo franziu o senho. Então, o que você deixou lá foi uma isca? Um conjunto de dados falsos. Henrique assentiu. Não exatamente falsos, mas incompletos.
Eles contêm informações suficientes para confundir a sociedade, mas não o suficiente para incriminá-los. O verdadeiro banco de dados está guardado em um local seguro, protegido por várias camadas de segurança. Luiz inclinou-se para a frente, atento. E onde está esse local seguro? Henrique hesitou antes de responder. No cofre de um banco privado em Zurique. Apenas eu conheço a senha. Se algo me acontecer, o banco de dados será perdido para sempre. Eduardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Isso significa que precisamos levar você até lá. Mas como faremos isso com a sociedade negra nos perseguindo a cada passo? Antes que pudessem discutir mais, um dos policiais que fazia a segurança da mansão entrou no escritório, ofegante. Delegado, temos um problema, disse ele. Detectamos movimentos suspeitos ao redor da propriedade. Parece que eles estão cercando a casa. Luiz se levantou imediatamente. Todos para os pontos de segurança. Preparem-se para um possível ataque. Eduardo olhou para Henrique, sentindo o peso da situação. Eles não vão parar, não é? Perguntou ele. Não até conseguirem o que querem, respondeu Henrique, com um olhar sombrio. A sociedade negra não esperou para atacar. Poucos minutos depois, tiros foram disparados contra a mansão, quebrando janelas e enchendo o ar de tensão. Eduardo e Henrique foram levados para um quarto reforçado, enquanto Luiz e os policiais trocavam tiros com os invasores. Renata, que estava no andar inferior, foi pega no meio do fogo cruzado. Ela se escondeu atrás de um sofá, mas não antes de ouvir uma conversa entre dois dos invasores. Eles estão aqui. Certifique-se de pegar o Montenegro mais novo, disse um dos homens. Renata sabia que precisava fazer algo. Com cuidado, ela rastejou até a cozinha, onde conseguiu acionar um alarme de emergência que chamou reforços policiais para o local. Dentro do quarto reforçado, Henrique olhou para Eduardo com determinação. Eu não posso deixar que eles me capturem de novo, Eduardo. Se isso acontecer, toda a luta será em vão. E eu não vou deixar que nada aconteça com você, respondeu Eduardo. Eu já perdi você uma vez. Não vou passar por isso de novo. Os dois irmãos compartilharam um momento de entendimento silencioso, enquanto os sons da batalha continuavam lá fora. Luiz entrou correndo na sala. Precisamos sair daqui agora. Eles estão conseguindo derrubar as defesas externas. E para onde vamos? Perguntou Eduardo. Tenho um plano, disse Luiz. Mas vamos precisar agir rápido. Luiz levou os irmãos Montenegro até uma passagem secreta no porão da mansão, que levava a um túnel subterrâneo. O túnel havia sido construído anos antes como parte de um projeto de segurança, mas nunca fora usado. Isso nos levará até um ponto seguro, fora da propriedade, explicou Luiz. Enquanto atravessavam o túnel, Eduardo olhou para Renata, que havia se juntado ao grupo no último momento. Por que está fazendo isso? Perguntou ele. Porque já vi o suficiente para saber que vocês precisam de ajuda, respondeu Renata. E por que devo isso ao seu irmão? O túnel os levou até uma casa de campo afastada, onde os reforços policiais aguardavam. Henrique estava exausto, mas sua mente continuava trabalhando. Não podemos perder mais tempo. Precisamos ir para Zurique o mais rápido possível, disse ele. Luiz concordou. Concordo. Mas antes, precisamos garantir que vocês cheguem ao aeroporto em segurança. A sociedade negra ainda está atrás de vocês, e não vão desistir facilmente. Enquanto planejavam a próxima etapa, Eduardo percebeu algo estranho no comportamento de Renata. Ela parecia inquieta, como se estivesse escondendo algo. Renata, está tudo bem? Perguntou ele. Ela hesitou antes de responder. Há algo que vocês precisam saber. Eu recebi uma mensagem da sociedade negra. Eles me ofereceram dinheiro para entregar vocês. O silêncio caiu sobre o grupo. Mas eu não aceitei, continuou Renata. Não sou uma traidora, Eduardo. Mas isso significa que eles sabem que estou aqui. Precisamos nos mover rápido. Henrique olhou para ela com desconfiança, mas Eduardo decidiu confiar. Tudo bem, Renata. Vamos trabalhar juntos. Mas não podemos cometer mais erros. Com um plano precário, o grupo se preparou para deixar o refúgio e seguir em direção ao aeroporto. Eles sabiam que a jornada seria perigosa, mas não tinham outra escolha. Antes de partir, Henrique entregou a Eduardo um pedaço de papel. Se algo acontecer comigo, use isso. É uma pista para decifrar o banco de dados, caso eu não consiga chegar a Zurique. Eduardo pegou o papel, sentindo o peso do momento. Nada vai acontecer com você, Henrique. Eu prometo.
Mas ambos sabiam que aquela promessa seria difícil de cumprir. A madrugada escura era cortada pelo som dos motores dos carros que levavam Eduardo, Henrique, Luiz, Renata e os policiais para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. O plano era simples, mas arriscado: pegar um voo particular para Zurique antes que a sociedade negra pudesse interceptá-los. Porém, todos sabiam que a estrada estaria repleta de perigos. A caravana seguia em alta velocidade, com 2 carros da polícia escoltando o veículo principal, onde Eduardo e Henrique estavam sentados no banco de trás. Henrique, ainda fraco, olhava pela janela com expressão sombria. Eduardo, você entende o que isso significa, certo? Disse ele, quebrando o silêncio. Se conseguirmos entregar o banco de dados, estaremos declarando guerra a uma das organizações mais poderosas do mundo. Eu entendo, respondeu Eduardo. Mas também sei que não podemos continuar vivendo com medo. Essa é a única maneira de acabar com eles de uma vez por todas. No banco da frente, Luiz e Renata discutiam a melhor rota para evitar emboscadas. Apesar de todas as precauções, um sentimento de tensão crescente pairava sobre o grupo. Na metade do caminho, a caravana foi obrigada a desacelerar ao encontrar uma barreira improvisada na estrada. 2 carros queimados bloqueavam a passagem, e os policiais no primeiro veículo desceram para investigar. Foi então que o caos começou. Tiros ecoaram do matagal ao redor da estrada. Homens armados surgiram das sombras, disparando contra os veículos. A sociedade negra havia montado uma emboscada perfeita. Abaixe-se! Gritou Luiz, puxando Eduardo e Henrique para o chão do carro. Renata, que estava no banco do passageiro, pegou uma pistola e começou a disparar pelas janelas laterais. A troca de tiros era intensa, com balas ricocheteando nos veículos e nos troncos das árvores próximas. Eles vieram preparados. Gritou um dos policiais pelo rádio. Estamos em desvantagem. Luiz sabia que não poderiam vencer aquela batalha ali. Ele ordenou que os motoristas dos veículos da polícia recuassem para cobrir o carro principal. Vamos abrir caminho. Gritou ele. O motorista acelerou, batendo contra os carros queimados e abrindo uma brecha para que o grupo pudesse escapar. A estrada tornou-se uma corrida frenética, com os homens da sociedade negra em perseguição. Os pneus dos carros cantavam, enquanto balas perfuravam o ar ao redor. Henrique gemia de dor no banco de trás, segurando o braço ferido por estilhaços de vidro. Precisamos levá-lo a um hospital, disse Eduardo, preocupado. Não temos tempo para isso agora, respondeu Luiz. Primeiro, precisamos tirá-lo daqui. Durante a fuga, Renata mostrou uma habilidade impressionante com armas, disparando contra os carros perseguidores e acertando os pneus de um deles, que derrapou e saiu da estrada. De onde você sabe fazer isso? Perguntou Eduardo, surpreso. Ela olhou para ele rapidamente antes de responder. Meu passado tem algumas sombras. Vamos apenas dizer que estou tentando consertar as coisas. Eduardo não teve tempo para questionar mais. O som de helicópteros ao longe indicava que reforços da polícia estavam finalmente chegando. Depois de uma perseguição intensa, o grupo finalmente alcançou o aeroporto de Viracopos. O jato particular já estava pronto na pista, com os motores ligados. Henrique foi levado às pressas para o avião, enquanto os policiais montavam uma barreira para impedir que os homens da sociedade negra o seguissem até o hangar. Luiz ficou para trás com sua equipe, garantindo que Eduardo e Henrique pudessem decolar em segurança. Eu confio em vocês. Façam o que precisa ser feito, disse Luiz, apertando a mão de Eduardo. Renata, por outro lado, decidiu embarcar com eles. Vocês vão precisar de toda a ajuda possível, disse ela. E eu tenho algumas cartas na manga que podem ser úteis. A tensão no avião era palpável. Eduardo olhava para Henrique, que descansava em uma das poltronas, enquanto Renata verificava as armas que havia conseguido trazer a bordo. Quanto tempo até chegarmos a Zurique? Perguntou Eduardo ao piloto. Cerca de 12 horas, respondeu ele. Vou fazer o possível para evitar rotas que possam nos colocar em perigo. Apesar da segurança relativa no avião, Eduardo sabia que a sociedade negra não desistiria tão facilmente. Ele pegou o papel que Henrique havia lhe dado antes de deixarem o refúgio e leu novamente as palavras escritas à mão. Quando o passado e o presente se encontram, o futuro será revelado. Eduardo sabia que aquilo era mais do que uma frase enigmática. Era uma pista crucial para o que estava por vir. Durante o voo, Renata decidiu abrir o jogo com Eduardo. Há algo que você precisa saber antes de chegarmos a Zurique, disse ela. Eu trabalhei para a sociedade negra no passado. Eduardo a olhou com incredulidade. Você o quê? Não sou mais uma deles,
disse Renata rapidamente. Saí há anos, mas ainda tenho conexões que podem ser úteis para nós. Sei como eles pensam, sei como eles operam. E sei que vão tentar interceptar vocês em Zurique. Henrique, que havia acordado e ouvido a conversa, interveio. Se ela sabe disso, pode nos ajudar a planejar melhor. Precisamos de todas as vantagens possíveis. Apesar de sua desconfiança, Eduardo decidiu confiar mais uma vez. Tudo bem, Renata. Mas se você nos trair, será o seu fim. Renata assentiu, sabendo que suas palavras eram mais do que uma ameaça. Enquanto o avião cruzava o oceano, Eduardo refletia sobre tudo o que havia acontecido até ali. Ele sabia que a batalha que enfrentariam em Zurique seria ainda mais perigosa do que qualquer coisa que haviam enfrentado até agora. Mas também sabia que não tinha escolha. A sociedade negra havia dominado suas vidas por tempo demais. Agora, era hora de virar o jogo. O avião cortava o céu tempestuoso, agora mais próximo de Zurique. Eduardo sentia um peso imenso sobre seus ombros. A cidade suíça, conhecida por sua estabilidade financeira e segurança, se tornará o cenário de sua maior luta. Lá, estava a chave para derrubar a sociedade negra de uma vez por todas. Mas, ao mesmo tempo, o perigo que os aguardava parecia crescer a cada minuto. Henrique, já recuperado o suficiente para se mover, estava sentado ao lado de Eduardo, olhando o horizonte através da janela do avião. Ambos estavam imersos em pensamentos, cientes do que estava em jogo. Ao aterrissarem, o aeroporto de Zurique estava coberto por uma neblina densa, criando uma sensação de desolação. O grupo foi rapidamente escoltado para fora do avião e levado a uma van, onde os aguardavam mais 2 policiais disfarçados. Renata, que ainda não havia contado toda a sua história, olhou ao redor, buscando sinais de perigo. Precisamos ser rápidos, disse ela, enquanto o motorista acelerava pela estrada. A sociedade negra tem olhos por toda a cidade. Eles sabem que vocês chegaram, e vão caçar vocês até o fim. Henrique olhou para ela com ceticismo. Como você sabe disso? Perguntou ele. Renata suspirou, tentando manter a calma. Como já disse antes, eu trabalhei para eles. E sei exatamente como eles agem. Vamos até o banco onde o cofre está localizado. Lá, ninguém vai nos encontrar. Mas depois, o jogo muda. A van os levou a um prédio imponente no centro de Zurique, um banco privado de elite, com portas blindadas e sistemas de segurança de última geração. Renata e Henrique haviam feito uma aliança no passado com um antigo colaborador da sociedade negra, um banqueiro que tinha acesso à tecnologia e informações vitais. Ao entrarem no banco, foram recebidos por um segurança que, após verificar a identidade de Henrique, os deixou passar sem maiores questionamentos. O banco, um labirinto de salas protegidas, parecia imbatível. Contudo, o que ninguém sabia é que, por baixo daquela fachada impenetrável, Henrique havia escondido o verdadeiro banco de dados, um conjunto de arquivos cruciais que poderia derrubar todo o império da sociedade negra. A sala onde o cofre estava localizado ficava no subsolo, acessada apenas por um pequeno grupo de funcionários de confiança. Henrique olhou para Eduardo, preocupado. Agora, temos que ter muito cuidado. A sociedade negra sabe que estamos aqui. Qualquer movimento em falso e eles vão bloquear nosso acesso. Eduardo sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que, se falhassem, todo o esforço até ali seria em vão. Renata liderou o caminho até o cofre, utilizando um conjunto de chaves e códigos que só ela e Henrique conheciam. O lugar era frio e silencioso, com apenas o som dos passos ecoando pelas paredes de concreto. Estamos chegando, disse Renata, com a voz firme, mas com um toque de nervosismo. Finalmente, chegaram à porta do cofre. Henrique inseriu a chave, e a porta se abriu lentamente, revelando uma sala pequena, mas repleta de computadores e dispositivos de armazenamento. No centro, estava um cofre digital, protegendo o segredo final. Aqui está, disse Henrique, apontando para o cofre. Esse é o banco de dados que pode destruir a sociedade negra. Se conseguirmos vazá-lo para o mundo, ninguém mais vai querer fazer negócios com eles. Eduardo, com o coração acelerado, se aproximou. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Renata o segurou pelo braço. Espera. Não podemos fazer isso agora. A sociedade negra deve estar nos observando, esperando um erro nosso. Eduardo olhou para ela, confuso. O que você quer dizer com isso? Estamos aqui, finalmente. Só precisamos liberar os dados. Não é tão simples. Renata parecia tensa. O cofre tem um sistema de segurança avançado.
Se alguém tentar acessar os arquivos sem autorização adequada, o sistema enviará um alerta para a Sociedade Negra. E eles sabem exatamente onde estamos. Henrique olhou para a tela do computador, que indicava que o sistema de segurança estava, de fato, ativo. Eu vou tentar desativá-lo. Ele se aproximou do terminal e começou a digitar rapidamente, mas logo se frustrou. Não consigo. Está pedindo um código de validação adicional, algo que só a liderança da Sociedade Negra tem. A tensão no ambiente aumentou. Eduardo olhou para Renata, que parecia pesar cada palavra. O que precisamos fazer agora? Perguntou ele. Renata olhou para eles, com uma expressão resoluta. A única opção agora é conseguir esse código de validação. E sei onde podemos encontrá-lo. Renata hesitou, mas antes que pudesse falar, Henrique interrompeu. Não adianta, Renata. Eu sei o que você está pensando. Você ainda está em contato com eles, não está? Renata olhou para Henrique com uma expressão vazia, mas ele já sabia a resposta. Você ainda está trabalhando para a Sociedade Negra, não é? A acusação foi direta e cortante. Renata, com o olhar baixo, respirou fundo. Finalmente, ela se entregou. Eu não estou trabalhando para eles, mas eu sei onde está o código de validação. Eu sei onde ele está guardado. Eduardo deu um passo à frente, a incredulidade estampada no rosto. Então você estava nos usando o tempo todo? Desde o início. Renata olhou para ele com pesar. Não, Eduardo. Eu não estava. Mas, depois de tudo que aconteceu, eu percebi que o único jeito de derrubar a Sociedade Negra é usar o próprio jogo deles contra eles. Eu não tenho outra escolha. Sei que parece uma traição, mas acredito que, no fim, vamos acabar com eles para sempre. Henrique, visivelmente furioso, se aproximou de Renata. E onde está o código? Onde precisamos ir? Ela olhou para os dois, a luta interna evidente em seus olhos. O código está com o líder da Sociedade Negra. Precisamos chegar até ele. E ele está em uma mansão na periferia de Zurique. Mas, para isso, precisamos sair daqui rapidamente. Eles já devem saber que estamos aqui. Sem mais palavras, o trio se preparou para deixar o banco. O perigo estava se tornando palpável, e a Sociedade Negra não descansaria até encontrar os fugitivos. Enquanto saíam pela porta secreta, o som distante de sirenes indicava que a polícia suíça também estava se aproximando, mas seria uma corrida contra o tempo. Eles precisavam chegar à mansão do líder antes que ele pudesse destruir qualquer evidência que os incriminasse. Renata, com a chave que os levaria à última peça do quebra-cabeça, estava prestes a conduzir os dois até o clímax da batalha, onde a verdade finalmente seria revelada. A cidade de Zurique, normalmente tranquila e organizada, estava agora imersa em um caos silencioso. Eduardo, Henrique e Renata saíram apressadamente do banco, onde haviam apenas tocado na superfície do segredo que ameaçava derrubar uma das organizações mais poderosas do mundo. O relógio estava contra eles, e o risco de falharem aumentava a cada segundo. A Sociedade Negra estava ciente da movimentação deles, e a única forma de impedir que tudo fosse perdido era chegar até o líder da organização e obter o código de validação. Renata, ainda com o peso de sua revelação, guiava o grupo pelas ruas escuras de Zurique. Cada esquina, cada sombra parecia esconder uma ameaça. Henrique estava pálido, mas determinado. Ele sabia que aquela era a última oportunidade de colocar fim àquilo tudo. Já Eduardo se sentia dividido entre a confiança que começava a depositar em Renata e as dúvidas que surgiam a cada instante. A mansão que Renata mencionou ficava nos arredores de Zurique, em uma área isolada e sem muita movimentação. Seu tamanho imponente e os muros altos indicavam que era o lugar perfeito para um líder da Sociedade Negra se esconder. A entrada era vigiada por dois homens robustos, e por dentro, sabia-se que o sistema de segurança estava entre os mais avançados do mundo. Mesmo que o trio tivesse uma chave para entrar, ninguém estava certo de como conseguiria sair sem ser capturado. O que vamos fazer agora? Perguntou Eduardo, parando na esquina da rua que levava à mansão. Sabemos que eles estão esperando por nós. Não podemos simplesmente entrar lá e pegar o código. Renata respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Não podemos arriscar que eles destruam tudo antes de conseguirmos. Precisamos ser inteligentes. O líder da Sociedade Negra sempre recebe visitas secretas à noite, e ele sempre está em um dos andares superiores da mansão. Se conseguirmos invadir pela parte de trás, podemos alcançar o andar dele sem ser vistos. Henrique, que ouvia atentamente, interveio. Eu conheço esse lugar. Já estive lá antes. Se conseguimos chegar ao escritório dele,
podemos acessar o banco de dados principal. É lá que ele guarda todas as informações cruciais. Renata olhou para ele, percebendo quanto a situação estava ficando ainda mais tensa. Então, vamos fazer isso. Mas temos que ser rápidos. Se eles perceberem nossa presença, será o fim. A noite estava densa, e o trio se aproximou com cautela da mansão. Renata usou uma chave mestra que havia conseguido de um informante dentro da própria sociedade negra. A porta dos fundos se abriu com um rangido, e eles entraram, sem fazer um som sequer. Henrique, ainda com a dor das feridas, estava tenso. Eduardo, com os nervos à flor da pele, sabia que a cada passo dados dentro daquela mansão, o perigo se intensificava. A mansão estava silenciosa, mas a tensão no ar era palpável. Cada corredor parecia ser mais longo do que o anterior, e cada porta parecia esconder mais segredos. Renata os guiou até uma escada de serviço que levava diretamente aos andares superiores. A escada era estreita, e a escurecida noite tornava o ambiente ainda mais sombrio e claustrofóbico. Ao chegarem ao andar superior, o grupo parou. Eles estavam quase lá. O escritório dele está logo à frente, disse Renata em um sussurro. Mas antes que pudessem avançar, o som de passos ecoou pelo corredor. O coração de Eduardo disparou. Ele olhou para Renata e Henrique, que já estavam preparados para agir. Silenciosamente, eles se esconderam atrás de uma parede, esperando que os passos passassem. Foi um minuto interminável até os passos desaparecerem, e o trio continuou sua jornada. Ao chegar à porta do escritório, Renata usou outra chave. A porta se abriu suavemente, revelando um espaço luxuoso, repleto de livros e tecnologia de ponta. No centro, havia uma mesa grande, com computador e várias pilhas de papéis organizados meticulosamente. Mas o que mais chamou a atenção foi o cofre digital, protegido por camadas de segurança, como Henrique havia dito. A partir daqui, é com você, Henrique, disse Eduardo, dando espaço para o irmão se aproximar. Henrique se aproximou da mesa, observando os dispositivos que estavam na parede ao lado do cofre. Ele passou a mão pelo teclado e digitou rapidamente o código de acesso. Mas, assim que a tela se iluminou, uma mensagem de alerta apareceu. Alerta. Acesso não autorizado. Henrique xingou baixinho, frustrado. A sociedade negra já havia previsto sua tentativa. Eles sabiam que viriam. Eles já haviam programado essa falha. Agora, precisamos agir rápido antes que eles bloqueiem tudo, disse Henrique, suando frio. Renata olhou para ele, com um semblante sério. Eu posso hackear o sistema, mas preciso de tempo. Só que o tempo é algo que não temos. Henrique olhou para o monitor e percebeu algo importante. O código de validação está armazenado em uma chave física. Ele está com o líder. Precisamos encontrá-lo antes que ele destrua a chave. Antes que pudessem continuar, o som de passos rápidos se aproximou da porta. Sem tempo para pensar, Renata, Henrique e Eduardo se esconderam atrás dos móveis na sala. A porta se abriu com força, e a figura de um homem alto entrou. Ele era calvo, com um olhar impiedoso, e carregava uma pistola visivelmente afiada. Era o líder da sociedade negra. Eu sabia que vocês chegariam aqui, disse ele, com um sorriso frio. Mas estavam atrasados. O código já foi enviado para um local seguro. Agora, não há mais nada que possam fazer. Eduardo e Henrique, ainda escondidos, trocaram um olhar rápido. Não havia mais tempo para furtividade. Eles teriam que enfrentar o líder ali e agora. Renata, sem hesitar, deu um passo à frente. Eu me certifiquei de que vocês não seriam tão fáceis de capturar, disse ela, apontando uma arma em direção ao líder. Mas não esperava que você fosse tão audacioso a ponto de vir aqui pessoalmente. O líder sorriu, mas seus olhos estavam frios. Você sempre foi boa, Renata. Mas não sou mais um simples membro. Agora, você vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. Henrique e Eduardo sabiam que a luta era inevitável. A tensão que sentiam era mais forte do que qualquer um de seus medos. O momento havia chegado. Eles iriam derrotar o líder, mas não sem antes pagar um preço. O futuro da sociedade negra e a verdade por trás de todo o mistério estavam prestes a ser revelados, e ninguém sairia ileso dessa batalha. O confronto na mansão do líder da sociedade negra era inevitável. O ar pesado, carregado de tensão, parecia transformar o ambiente em um campo de batalha. O líder da organização, um homem que Eduardo e Henrique haviam perseguido por tanto tempo, estava diante deles, sorrindo com uma confiança assustadora. Aquele momento não era apenas sobre o futuro deles ou da sociedade negra. Era sobre a verdade que eles buscavam e o preço que estavam dispostos a pagar para obtê-la.
O líder olhou para Renata com um sorriso cínico, como se já soubesse o que aconteceria a seguir. Você realmente acha que pode parar a máquina que construí? Disse ele, com um tom de voz frio e arrogante. Eu não sou mais o mesmo homem de antes. Agora, tudo que vocês têm é uma chave quebrada. Uma chave que, no final, não servirá para nada. Renata, ainda com a arma apontada para ele, não desviava o olhar. Seu rosto estava impassível, mas Eduardo e Henrique podiam ver que o medo havia dado lugar a uma determinação feroz. Você subestima o que estamos dispostos a fazer, não é? Renata respondeu, sua voz firme. A sociedade negra pode ter controle sobre muita coisa, mas nós temos algo que vocês nunca terão, a vontade de acabar com tudo isso. O líder deu um passo à frente, como se quisesse testar a coragem deles. Vamos ver o que você pode fazer com isso, disse ele, enquanto tirava do bolso um pequeno dispositivo. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele pressionou um botão e uma série de alarmes começaram a tocar na mansão. As portas se trancaram automaticamente, e as luzes piscavam, criando uma sensação de claustrofobia. Henrique olhou para Renata, um gesto de preocupação no rosto. Ele sabia o que o líder estava fazendo. Eles estavam agora presos naquela sala com um homem desesperado, mas perigoso. O líder não estava apenas tentando derrotá-los fisicamente. Ele estava criando um ambiente em que a única saída era a destruição. Você quer o código? O líder zombou, levantando uma mão e mostrando uma pequena chave digital. Aqui está o que sobrou. Mas agora, o que vai acontecer com vocês? Com tudo que construíram, com todo o sacrifício, vai valer a pena? Henrique, com os olhos fixos na chave, sabia que aquela era a última peça do quebra-cabeça. Se conseguisse pegá-la, poderia finalmente destruir o sistema da sociedade negra. Mas, naquele momento, o tempo estava se esgotando. O sistema de segurança estava sendo ativado, e uma nova ameaça começava a surgir. Sem mais palavras, o líder disparou em direção a eles, tentando pegá-los de surpresa. Mas Renata foi mais rápida. Ela atirou, atingindo o braço dele, fazendo soltar o dispositivo. O líder cambaleou para trás, mas sua expressão não mudou. Ele parecia mais furioso do que nunca. Isso foi um erro, gritou ele, já se preparando para se levantar e contra-atacar. Henrique, com a raiva estampada no rosto, correu para pegar a chave. Ele sabia que a sobrevivência deles dependia daquilo. Mas, no instante em que ele alcançou o dispositivo, o chão sob seus pés tremeu, e as paredes ao redor começaram a se mover. O sistema de segurança estava se fechando, e a mansão começava a se tornar uma prisão mortal. As portas blindadas se fechavam lentamente, e uma pressão imensa tomava conta do ambiente. Era como se o tempo estivesse se tornando cada vez mais escasso. Eduardo, vendo a situação desesperadora, olhou para Renata. Temos que sair agora, gritou ele. Renata, sem hesitar, correu para a porta, tentando abri-la, mas não conseguiu. As fechaduras estavam sendo reforçadas. O líder, agora em pé, se aproximava novamente, com um sorriso satisfeito. Acham que tem controle? Ele disse, a voz carregada de sarcasmo. Eu sempre tenho uma saída. Agora, vocês estão no meu jogo, e não há como escapar. Mas Renata não era mais a mesma pessoa que havia começado essa jornada. Ela estava longe de ser a mulher que trabalhava para a sociedade negra. Ela agora era alguém com uma missão, com uma vontade inabalável de destruir o mal que aquela organização representava. Ela olhou para Henrique e Eduardo, que estavam prontos para lutar até o fim. Fiquem prontos, disse ela, com uma voz tensa. Essa batalha não acabou. Ela se virou para o líder, agora com uma expressão implacável. Você não vai ganhar, ela declarou, com uma confiança renovada. Com um movimento rápido, Renata pegou uma pequena carga explosiva de seu cinto e a arremessou em direção ao sistema de segurança. O impacto foi devastador. As portas que antes estavam trancadas se abriram, e o líder foi arremessado para trás com a explosão. O ar estava carregado de fumaça, e o som das sirenes da polícia suíça começou a ecoar, se aproximando rapidamente. A luta estava longe de terminar, mas naquele momento, Renata, Eduardo e Henrique tinham uma chance. A mansão começou a se desmoronar, com os sistemas de segurança falhando por completo. O líder, ferido e derrotado, ainda tentou resistir, mas sabia que estava perdido. A polícia já estava nas portas da mansão, pronta para prender os membros da sociedade negra que estavam lá. Renata, Henrique e Eduardo não perderam tempo. Com o código de validação em mãos, correram em direção ao escritório,
onde Henrique rapidamente transferiu as informações para um dispositivo portátil. O banco de dados que poderia derrubar a sociedade negra agora estava nas mãos deles. É hora de acabar com isso, disse Henrique, enquanto os três saíam apressadamente da mansão, com o dispositivo em mãos. A polícia chegou em seguida, prendendo o líder e vários outros membros da organização. A sociedade negra, finalmente, estava à beira do colapso. Com o banco de dados revelado ao mundo, a verdade sobre as atividades da sociedade negra foi exposta. Empresas, governos e pessoas poderosas foram obrigados a lidar com as consequências das alianças e corrupções que sustentavam a organização criminosa. Mas para Renata, Henrique e Eduardo, a vitória não foi completa. Eles sabiam que a luta contra o mal nunca seria totalmente vencida, que sempre haveriam mais desafios à frente. No entanto, naquele momento, eles estavam em paz, sabendo que haviam cumprido sua missão. Renata, que antes havia vivido nas sombras, agora tinha uma chance de recomeçar, longe da organização que um dia chamara de sua. Henrique e Eduardo, finalmente livres da perseguição, olharam para o futuro com um novo entendimento. Eles sabiam que a batalha pela verdade tinha apenas começado. Mas agora, a sociedade tinha uma chance de renascer. Fim.